O uso da inteligência artificial avançou do entretenimento e da pesquisa para a escolha de um candidato na política. Os chatbots já influenciam eleitores em todo o mundo. Boa parte do eleitorado tem se informado e seguido indicações feitas por chatbots, como o ChatGPT e o Gemini. Nas eleições de outubro de 2025, na Holanda, 10% dos eleitores estavam propensos a seguir recomendações dessas plataformas. No Chile, também no ano passado, a influência dos chatbots foi ainda mais avançada. Em grupos de maior poder econômico, 44% dos eleitores consultaram a inteligência artificial. Outro ponto de atenção: na Holanda, a maioria das sugestões focou apenas em 2 partidos, pouco importando a pergunta que foi feita no chatbot. Aqui no Brasil, uma pesquisa do Instituto Ipsos mostrou que 79% dos usuários de inteligência artificial utilizam esse recurso para aprender sobre política e economia. A Justiça Eleitoral dispõe de instrumentos para tentar enfrentar distorções no ambiente digital, mas não é o suficiente. Existem resoluções que tratam de temas como o uso de deepfake e remoções de conteúdos desinformativos. As plataformas que disponibilizam de conteúdos personalizados e que estão à disposição de todos, como o WhatsApp, ainda são um desafio para as atuais normativas. Segunda-feira, 9 de fevereiro de 2026. Sou a Gabriela Varela, esse é o podcast Detalhes, e aqui mais Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela, tá começando mais um videocast em detalhes. E aqui, de segunda a sexta-feira, a gente analisa uma temática, uma notícia importante do momento. Essa notícia, a gente vai conversar sobre ela por um bom tempo, já que estamos em ano eleitoral. O meu convidado é o professor, pesquisador, antropólogo, aliás, especialista em antropologia da informática, que é o Davi Nemer. Seja bem-vindo mais uma vez, meu querido. Bom te receber, meu amigo. Olá, Gabi. É um prazer imenso estar de volta aqui com vocês, com os espectadores do ICL. Vamos lá, que hoje tem assunto que não acaba mais, não é isso? É isso, e assim, complexo de entender, conto com você para nos ajudar, para me ajudar e ajudar a nossa audiência também a entender melhor essa interferência e também essa velocidade em que a tecnologia tem se desenvolvido e como isso pode nos impactar nessas eleições agora em outubro. A gente tem já essa interferência nas eleições que a gente acompanha há bastante tempo e em diversos países esse impacto, estudos que são levantados e tem um estudo agora recente que eu quero trazer aqui, que é um estudo do MIT, indicando que os chatbots podem deslocar a intenção de voto de maneira, olha só, 4 vezes mais eficaz do que em anúncios políticos tradicionais, que são esses que estamos acostumados e, enfim, que vem se desenvolvendo nas plataformas e nas big techs também. Então, quero ouvir a sua avaliação, para a gente começar a nossa conversa, sobre esse poder de influência das IAs, como é que isso funciona, especialmente quando os pesquisadores apontam, né, mostram que esses chatbots estão cada vez mais meio que se transformando num lugar de confiança dos eleitores, das pessoas, né? Quase como um papel, vou dar um exemplo aqui, como a igreja tem na vida dessas pessoas, a religião, muitas vezes. Exatamente, Gabi. O ChatGPT, essas chatbots, né, ou a inteligência generativa, tá virando o que a gente chama de terceiro espaço. Porque geralmente a gente fala que o primeiro espaço é a casa, o segundo é o trabalho, o terceiro é justamente isso, os bares, as igrejas, e virtualmente o ChatGPT tá virando, ou as inteligências artificiais generativas estão virando esse terceiro espaço. E quando viram um terceiro espaço, é porque é um espaço de confiança e de trocas e de crenças, né? E isso se torna especialmente problemático para as IAs generativas, porque não há uma transparência em como que os algoritmos por trás
dessas plataformas funcionam. A gente não sabe da onde que essas plataformas se baseiam o conhecimento deles, ou seja, da onde que vem a base de conhecimento deles, da onde que eles estão tirando essas inferências, esses achados. Então, quando a gente fala sobre influência política que esses chatbots podem ter, não é surpreendente, mas é preocupante, porque em uma esfera que é a candidatura política, ou as campanhas políticas, que são altamente reguladas, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, nós temos aí um ator extremamente influente que age sem nenhuma regulação. E aí a gente vê isso acontecendo, acho que ninguém pode se surpreender que isso está acontecendo, né? E isso que a gente estava falando antes, né, Gabi? Parece que toda hora que vem um achado dessas pessoas, as pessoas responsáveis parecem falar: nossa, precisamos fazer alguma coisa, mas quem diria que a gente ia chegar nesse ponto? Que surpresa! Então, é preocupante porque são sistemas opacos, ou seja, não há qualquer tipo de transparência. As empresas donas dessas plataformas não querem deixar elas transparentes, ou seja, são opacas por design, e fica ainda muito mais problemático quando a gente vai analisar quem são donas dessas plataformas e com quem que eles andam fazendo política e negócios. São as pessoas que, né, saindo aí os arquivos do Epstein, todos eles estão envolvidos, todos envolvidos com o governo Trump, principalmente com a polícia, né, de imigração, que, né, tem feito aí um desastre humano praticamente, né? Então, quando a gente começa a colocar nesse quebra-cabeça as intenções, quem são donos dessas plataformas, com quem eles andam, com quem eles negociam, aí sim que a gente entende que é uma problemática muito grande e a gente precisa fazer algo, mas para ontem, né? Nem para hoje. Nossa, essa sua colocação é fundamental, porque aqui a gente está trazendo para as lideranças, né? Quem está por trás da inteligência artificial, qual é o objetivo, e muito alinhados com o governo Donald Trump. Aliás, isso não é segredo para ninguém, já que os CEOs estavam na posse do Trump, na primeira fileira, naquele momento em que o Trump assumiu o posto de presidente dos Estados Unidos. E alguns dados me chamam a atenção porque eu acredito que o comportamento do eleitor brasileiro também tem as suas particularidades e os estudos mostram isso, trazendo aqui um dado de que 79% dos usuários de inteligência artificial no Brasil utilizam já essa ferramenta para aprendizado. Então, incluindo política, economia, reforça justamente a urgência que nós temos de discutir a transparência dessas plataformas, enfim, o quanto não sabemos ainda mensurar o impacto que isso vai ter nas eleições de 2026. Dá para a gente dizer isso, né? Exatamente. E essa utilização, que é muito grande, eu acho que a última pesquisa do TICS Domicílio mostrou que mais de 50 milhões de brasileiros estão utilizando essas IA generativas, esses chatbots. Isso não quer dizer que as pessoas entendem como essas plataformas funcionam e como essas respostas são formuladas, né? A população em geral tende a ser tecnologicamente determinista, né? Existe um chauvinismo tecnológico ali, onde que se tem essa fé cega na tecnologia. Então, quando a maioria das pessoas, quando ela entra para fazer uma pergunta ou um questionamento, aquilo é tido como verdade. Só que é importante frisar, eu espero, de repente, aqui a gente possa trazer um pouco dessa consciência, que essas plataformas, elas funcionam, elas não são inteligentes como a gente às vezes acredita que são. Elas seguem um modelo probabilístico onde que as respostas elas vão se encaixando ali dentro do que é mais provável responder baseado na pergunta. Então, o ChatGPT, por exemplo, ele não fala que ele não sabe. Ele vai te dar uma resposta. Por isso que, na última pesquisa que o TICS fez, mostrou que o ChatGPT 3.5, quando o assunto era política,
errou em 30%, se eu não me engano. Na própria reportagem que você cita, Gabi, mostra também que o ChatGPT ele inventa respostas, porque não foi treinado para falar que não sabe. Então, olha o perigo que a gente tem, né, com 50 pessoas ali, 50 milhões de pessoas com uma fé cega dentro dessa tecnologia, achando que tudo que sai dali é verdade e basta um chatbot te falar que aquilo já é o suficiente, né, já tem uma fundamentação factual e aquilo deve ser encarado como uma verdade. Esse que é o perigo. Eu sou professor, pesquisador, e é preocupante ver também como que, na hora de eu fazer um teste, por exemplo, o quanto que essas plataformas inventam estudos. Eles inventam dados, inventam citações, inventam livros que nunca foram escritos, justamente para embasar uma fala deles, né, um achado deles, que eles não têm uma resposta concreta, né? Não sabe se é verdade ou não, então eu coloco ali uma citação, uma referência para mostrar essa questão de veracidade, quando na verdade é tudo inventado. E aí a gente entra num espaço onde que elas estão agindo livremente porque não há uma regulamentação específica para IA. O TSE, em 2024, se adiantou, porque não dá para a gente confiar no nosso legislativo, a gente já teve diversas frentes para tentar regulamentar a Big Tech, para regulamentar a IA. A gente sabe que lá há um interesse muito grande em não regulamentar nada, porque as pessoas que são contra sabem que elas podem tirar vantagem nesse mundo da mentira, que a IA amplifica a questão da desinformação, mas o TSE se adiantou e passou 12 resoluções. Se eu não me engano, a ministra Carmen Lúcia era quem estava à frente disso. E uma das resoluções é que não pode deepfake, ou seja, não pode vídeo fake 100%, né, na campanha. O uso de chatbot tem que ser extremamente limitado, né? E todo tipo de uso de IA em campanhas políticas tem que vir com selo, né, avisando que aquilo foi gerado com auxílio de uma ferramenta de IA. Só que, Gabi, a gente está falando de campanhas oficiais. A gente sabe que existe um submundo muito extenso que recebe muita grana para justamente produzir esse tipo de conteúdo, produzir IAs ou sistemas que vão justamente burlar essas resoluções, porque eles não são oficialmente da campanha. Por isso da importância de uma regulação abrangente, para que a gente não deixe espaços para que esses maus atores possam tomar proveito da situação e aí ali ter o seu ganho político, o seu ganho financeiro, né? Com certeza. Esse ponto que você traz, Davi, eu acho super importante, porque essa regulação, como você disse, vale para quem está ali oficialmente inscrito na disputa eleitoral. E você tem escritórios que são contratados justamente para produzir fake news, para que esses recortes viralizem, diversos perfis, enfim, que acabam compartilhando, aliás, que compartilham esses conteúdos com um objetivo que é bastante claro, que é influenciar o eleitor. E o potencial que isso vai ter aliado a deepfake, eu acho que é algo totalmente novo para as eleições brasileiras, porque em 2 anos isso adquiriu assim, uma capacidade de influência que eu não consigo, eu acho que muita gente também que acompanha, não consigo olhar para um vídeo que eu vejo na rede social e ter certeza, 100% de certeza que é um vídeo que foi feito por inteligência artificial ou não. É praticamente impossível, assim, tem alguns sinais, enfim, você vai aprendendo, mas a gente tem que desconfiar de basicamente tudo. Aliás, tem especialistas que trabalham justamente com vídeo de inteligência artificial que já estão também fazendo esse esforço de educação para que o eleitor também desconfie do que ele está recebendo, né? Porque você pode pegar ali um vídeo, por exemplo, de um candidato X ou Y, o presidente Lula, emulando, inclusive, a fala igualzinha do presidente e ser algo montado. Então, é realmente
algo que a gente não tem ideia da proporção que isso vai tomar, levando em conta justamente esse submundo que você citou, né? Exatamente. Hoje a gente está numa era onde que o ver para crer já não basta mais. A gente está vendo, e como você falou, não dá para ter uma confiança que aquilo é 100% real ou não. Então a gente tem que expandir como que a gente entende a veracidade de um certo conteúdo, principalmente conteúdo digital. Não só o ver para crer, mas também entender o contexto que aquele conteúdo foi compartilhado ou foi publicado, né? É importante perceber que será que tem outras pessoas falando desse evento, né, desse conteúdo, ou só aquela conta? É uma conta que tenta ser muito exagerada, isso é um claro sinal de conteúdo manipulado, né? E fazer o que eu, como antropólogo, e também os jornalistas fazem isso muito bem, que é a triangulação de dados. Ou seja, se você está vendo um conteúdo aqui, de um evento que chamou sua atenção, certamente outras plataformas, outras contas, a imprensa vai reportar em cima desse evento. E se ninguém está falando disso, só essa conta, então claro que está com cara de ser manipulação. Eu queria trazer uma outra pesquisa, já que a gente estava falando sobre esse viés da inteligência artificial, que eu acho que vai deixar, para quem nos acompanha, um pouco mais didático sobre o que a gente está falando, que pode acontecer de uma maneira indireta, vamos dizer assim, essa influência nas eleições, que são preconceitos que são embutidos nos algoritmos. É algo, aliás, eu que já tive aula com você, você já fala disso há bastante tempo, mas para a gente entender como isso acontece por meio da inteligência artificial, tem um estudo, o Olhar do Silício de Oxford, que é uma pesquisa que expõe como o ChatGPT classifica, por exemplo, pessoas que moram no Norte e Nordeste, que são menos inteligentes, de acordo com o ChatGPT, e associando também beleza a áreas ricas e brancas. Então, levando em consideração a sua área de pesquisa, o seu livro também, que é a Tecnologia do Oprimido, como é que esse viés, tem vários recortes aí, mas um viés regional, racial também, como tudo isso de desigualdade impacta na formação da opinião política das pessoas por meio dessas plataformas? Então, Gabi, tem várias questões aqui que acho que vale a pena a gente destrinchar. Esse estudo da Oxford é extremamente importante porque comprova, de fato, esses vieses que a gente sempre fala, né? Porque, como eu falo na minha aula, você já teve lá, não existe tecnologia neutra. Não existe. Porque até quando uma tecnologia age numa suposta neutralidade, ela acaba amplificando o lado mais preconceituoso, o lado mais poderoso. É sempre assim, né? Então, o que esse estudo faz é realmente mostrar isso através de testes. Eu acho que foram mais de 25 milhões de prompts que eles colocaram na plataforma para ter essa resposta. Então, assim, a gente tem o acesso ao que o ChatGPT, né, a IA generativa, nos dá. A gente não consegue ter acesso ao código, né, ao algoritmo dessa plataforma, ou a linguagem que usa, porque são opacos, ou seja, são fechados, protegidos, e ninguém tem acesso a isso. Então não dá para saber ao certo como que esse viés é feito ali dentro. Mas olha, se a gente tem uma plataforma, né, que é essas IAs generativas, que se baseiam em dados da internet, né, para construir ali sua base de conhecimento, e a internet, ela nada mais, nada menos que replica o conhecimento, né, tanto offline quanto o online. Então, não é de se surpreender que esses tipos de preconceito persistem no ChatGPT ou qualquer IA generativa. Porque se a gente está lidando com uma sociedade que é racista, misógina, e que a gente encontra muito desse conteúdo na internet e que acaba alimentando esses modelos vão replicar esse tipo de pensamento, né? Então, por isso que uma tecnologia neutra, ela só vai replicar isso, ela tem que ser anti-misógina, anti-racista,
xenofobia, né? Então, no Brasil, infelizmente, é recorrente esse discurso anti-Nordeste, anti-Norte, né? Que é pró-Sul, pró-Sudeste. Então, a gente não pode se surpreender que no meio online isso também vai acontecer. O que surpreende é que os donos dessas plataformas, mesmo sabendo dessas condições, ainda apostam em ferramentas que não tentam corrigir esses tipos de erro que são fundamentalmente presentes na nossa sociedade. Então, não adianta querer desenvolver uma IA generativa que vai coletar o conhecimento geral, achando que esse conhecimento geral vai vir sem tipo de preconceito. Isso está totalmente errado. E é nessas horas que a gente precisa dessas intervenções para evitar a perpetuação desses estereótipos e desses preconceitos. Senão, essas plataformas só vão amplificar esses tipos de opressão, né? de preconceito. Para a gente fechar a nossa conversa, teve um momento aqui que a gente estava conversando e você falou sobre essa questão da legislação. Não dá para esperar muito do nosso poder legislativo, de fato, principalmente levando em consideração o avanço dessas tecnologias. A gente está muito atrás no que diz respeito a leis específicas para isso, criadas, ou no caso não criadas pelo Congresso Nacional. E muito pelo contrário, toda vez que existe um movimento para tentar regulamentar, o lobby dessas empresas age muito fortemente em Brasília para conseguir derrubar projetos de lei. Enfim, já acompanhamos várias vezes esforços nesse sentido que não foram para frente. E essa interferência nas eleições já levou, como você bem explicou, o TSE a ter um início de vamos dizer assim, de tentar, de alguma maneira, regulamentar, mas ainda é muito, se for levar em consideração o avanço que a gente tem, ainda é muito pouco. Mas também agora o Ministério Público Eleitoral propôs multas de até R$30 mil. Eu quero te ouvir a respeito desse valor também, né? O quanto que isso impacta, no fim das contas, uma empresa que tem, assim, impactos bilionários. E, ao mesmo tempo, o governo federal também se posicionando sobre isso, defendendo que as inteligências, né, que essas plataformas de inteligência artificial sejam proibidas de recomendar os candidatos para preservar uma neutralidade informacional. Já houve também, em outras eleições, esforços das autoridades junto às Big Techs, justamente para não ter influência em anúncios, enfim. E tem uma defesa pública do ministro Gilmar Mendes de uma força-tarefa mesmo contra essas deepfakes. Quais são os caminhos? Assim, são punições financeiras? O que é efetivo, de fato, para proteger o eleitor, aliás, né? O leitor não, o eleitor nesse caso. Eu penso em qual que é o caminho, porque a gente tem uma questão, Davi, que é eleição já batendo na porta e a regulamentação que não vai acontecer como deveria. Então, de que maneira a gente pode pensar em se proteger e de que maneira cobrar essas autoridades, né? Sim. Olha, a questão da multa, ela pode ter um efeito mais naquelas chamadas milícias digitais ou até mesmo empresas de marketing menor, que realmente R$30 mil, R$60 mil vão fazer uma certa diferença, mas como você falou, para essas plataformas que também são corresponsabilizadas por conteúdos ali nas plataformas, eu digo isso porque nossa lei de internet, né, que é o Marco Civil da Internet, ela corresponsabiliza a plataforma quando a plataforma não tira conteúdo legal, né, das suas plataformas. E esse dinheiro não vai fazer a menor diferença. A gente viu, por exemplo, o caso do X, né, o antigo Twitter, que foi multado, levou multa atrás de multa e só parou porque o STF pediu o banimento da plataforma. Não foi por causa das multas, né, que o Elon Musk parou. Ele parou porque ele não podia perder o Brasil, que é um grande mercado, para o Twitter, para o X, e não vice-versa. Então, ele pagou as multas, atendeu aos pedidos do STF e aí retornou ao Brasil, né? O que a gente pode esperar e cobrar por agora? Como você falou, infelizmente, o processo de tornar, né, de reformular um PL até uma lei é muito longo. Não vai acontecer até essas eleições. Até mesmo se fosse
tivesse um PL para ser votado, acho que não daria tempo, né, nem pela lei, de virar lei para agir nessas eleições. O governo vai ter que entrar numa mesa de negócios, o TSE também, né, que o TSE é aí a autoridade máxima quando o assunto é eleição, e para conversar sobre formas de cooperação para que possamos ter eleições as mais limpas possíveis, porque essa é uma problemática que quem traz são as plataformas. É um modelo de negócio que elas nem elas próprias conseguem controlar. Né? Elas não conseguem controlar todos os conteúdos que ali são criados nas suas plataformas. Mas quando chega em momentos críticos, como a eleição, elas vão ter que fornecer canais diretos para que conteúdos urgentes possam ser retirados. Nas eleições passadas, presidenciais passadas, esse tipo de negociação aconteceu. As plataformas tentaram ali criar esses espaços para que denúncias diretas do TSE fossem atendidas logo, né? Porque se não for atendido, aí você leva uma multa e eventualmente pode chegar a ser banido do país. E sempre, né, cabe muito, o ônus acaba caindo muito no usuário comum, no cidadão comum, né? Então a gente tem que ter essa abordagem bem crítica de tipo, na menor suspeita de ser uma coisa fake, não compartilhar, sabe? Não normalizar esse tipo de prática, denunciar. Se essa denúncia vai à frente ou não, mas a gente tem que denunciar. O TSE tem um canal para denúncias, né, de desinformação. A gente sabe que o TSE, que o Brasil entra numa espécie de estado de exceção durante a campanha eleitoral. Nós temos leis específicas, né, que faz com que a justiça também age de uma forma mais ativa e rápida. Então, a gente também tem que contar com isso, que os tribunais ajam, não só o TSE, mas os TRS também possam agir de forma mais integrada. E, infelizmente, Gabi, a gente cai nas mãos das Big Techs. Que a gente tem que trazê-las para essa negociação, a gente tem que trazê-las, né? Às vezes, numa negociação, a gente sabe que a gente tem que dar e ceder, e é triste a gente ter que ceder para essas empresas que são extremamente poderosas e não têm os usuários ou os cidadãos dos seus interesses, né? Não tem, é tudo reserva de mercado. Então, esse é o preço que a gente paga por justamente não ter essa legislação de regulação, né, das Big Techs, ou dessas plataformas. É o que tem para fazer, infelizmente não há mais nada, né? A gente já teve aqui 4 anos atrás, foi a mesma questão, mesma problemática. A única diferença é que hoje as tecnologias estão muito mais acessíveis, mais poderosas e mais críveis, né? É isso, o cenário está muito mais complexo. Davi, que prazer te receber aqui, adorei. Pena que a nossa conversa durou só 5 minutos. Obrigada, querido. Prazer foi todo meu, Gabi. Sempre um prazer estar aqui de volta com vocês no CL. Contem sempre comigo. Com certeza. Vou contar, pode ter certeza, porque em ano eleitoral a gente vai precisar mesmo conversar muito contigo. Até mais, Davi. Valeu, querido. Quero convidar você que está me acompanhando aqui no Em Detalhes também para acompanhar a nossa aula, que vai ser no dia 12 de fevereiro, quinta-feira agora, pessoal. Vocês vão acompanhar a aula aberta da nossa pós-graduação do ICL em Teoria Crítica da Sociedade, com os professores Gessé Souza e também o Lindener Pareto. Vale muito a pena, tem tudo a ver com essa conversa que a gente teve agora com o professor Davi Nemer. Num cenário eleitoral, a gente também precisa entender a nossa perspectiva histórica, as nossas raízes e tudo isso. Vamos aprender com o Lindener e também com o Gessé. Vai em detalhesicl.com.br, deixa o seu e-mail para participar dessa aula que vai ser online e gratuita. Agora, você na sequência vai acompanhar o Mercado Investimentos, depois o Rolê ICL. Você pode ouvir o Em Detalhes todos os dias nas plataformas de áudio. Até amanhã. Um jovem negro é preso por roubar um celular. Fica meses na cadeia esperando o julgamento. Um banqueiro desvia 17 bilhões. O processo dele corre em sigilo, ele continua livre. E os advogados mais caros do país trabalham para ele. Isso não é uma coincidência, é um projeto. É o Pacto da Impunidade. No dia 12 de fevereiro, uma quinta-feira, às 20 horas,
eu e Lindené Pareto vamos explicar como funciona o Pacto da Impunidade no Brasil, na aula inaugural da nossa pós-graduação. Todos os dias, as principais notícias do Brasil e do mundo direto no seu WhatsApp, com informação de qualidade e sem fake news. Escaneie agora o QR Code e entre para o canal do ICL Notícias. Informação que importa onde você estiver.